Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao treinamento de regras fiscais dos cadastros. Meu nome é Eduardo Silva, faço parte da equipe da Derivo, empresa desenvolvedora do aplicativo Gestor. No treinamento de hoje falaremos sobre a qualidade das informações fiscais nos cadastros, no qual resulta diretamente nas operações de entrada, as operações de saída, também nas operações de SPED, que é o ICMS e IPI, e também apurações do PIS e COFINS, que são o ICMS de contribuições. Vejamos também da importância de obter conhecimento sobre as regras fiscais nos cadastros para aplicá-las nas movimentações de maneira mais assertiva. O nosso encontro de hoje torna-se uma extensão dos treinamentos do Simples Nacional, que é a parte 1, a parte 2, que foi desenvolvido aqui pela Derivo, apresentado, e também uma extensão do treinamento que falamos sobre o saneamento tributário, nos quais ambos os assuntos foram relacionados aos cadastros e apurações e classificações de impostos dos produtos. Hoje nós faremos uma interação mais nítida com o Derivo Gestor, explicando de forma detalhada as configurações dos formulários, fluxogramas e a validação e integração dos dados com outros formulários dentro do aplicativo. Aqui em nossa introdução, diz da seguinte forma: as regras fiscais são provenientes da integração entre os cadastros de produtos e cadastros fiscais. A validação das regras fiscais no aplicativo Derivo Gestor, que serão apresentadas neste treinamento, será utilizada nas operações de compra, venda e devolução de mercadorias, em conformidade intrínseca ao regime tributário e atividade econômica de cada empresa. O objetivo desse treinamento é apresentar os cadastros e algumas regras fiscais e suas validações. Dentre elas, teremos, primeiro, iremos apresentar a regra de CFOP e CST para entradas de mercadoria. Em segundo, teremos a aplicação da regra que refere-se sobre a apropriação do crédito do PIS e também do COFINS e as situações tributárias com ou sem incidência de impostos. Durante aqui a nossa apresentação, vamos deparar com algumas siglas. Embora todos já conhecem o significado, a definição de alguma delas, mas temos aqui a sigla CFOP, que significa Código Fiscal de Operações e Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços. O CFOP, ele é definido pelos seus códigos iniciais, sendo que, para operações de entrada, ele define com inicial do código 1, que refere-se às entradas dentro do Estado, CFOP iniciais com código 2, define as operações entre estados, e terceiro, refere-se a operações fora do país. Para a operação de saída, as iniciais do CFOP, quando for 5, é identificado que aquela prestação de saída refere-se para dentro do Estado. CFOP com iniciais 6 refere-se a operações fora do Estado. E a sétima, iniciais 7, indica que aquele CFOP é de uma operação de saída
para fora do país. Temos também a sigla do PIS, que é o Programa de Integração Social, que apura este tributo são empresas do lucro real, em que a alíquota se refere a 1,65%, empresas do lucro real, a alíquota do PIS é 0,65%. Também o COFINS, que é a contribuição de financiamento social, empresas do lucro real, a alíquota para este tributo é 7,6%, empresas do lucro presumido é 3%. Veremos também sobre a sigla ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes e Telecomunicação. E, por fim, temos a sigla CST, que é o Código de Situação Tributária. Dentre elas, temos a situação tributária para o tributo de ICMS, que os tipos são estes: isento, tributado, substituição tributária, redução da base de cálculo, suspensão, diferimento e outras. Para o CST, que é a situação tributária para impostos do PIS e COFINS, temos várias. Nós aqui destacamos algumas delas, que são para o PIS e COFINS, tipo tributável com alíquota básica, alíquota zero, diferenciada, monofásica, substituição tributária, incidência, suspensão, direito a crédito e sem direito a crédito. Então, são alguns tipos de situação tributária para o PIS e COFINS que apresentamos aqui neste momento. Dos cadastros, nós apresentamos aqui o primeiro, que é o cadastro de CFOP, formulário de número 602. Então, o CFOP, que é o Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens das Aquisição de Serviços. Este formulário, houve um complemento aqui, uma implementação no seu layout, pois anteriormente a regra da operação com CFOP, principalmente sem incidência, era aplicada de forma geral, independente dos impostos relacionados na operação. Atualmente, com este novo layout, neste cadastro, o usuário poderá definir a situação tributária sem incidência para cada tipo de tributo. Então, nós vemos o destaque aqui nesta imagem do que foi implementado no seu layout, em que o usuário pode definir para cada imposto, caso tenha essa incidência, informar uma situação tributária para cada um deles. Então, nós vemos este formulário aqui no gestor, onde podemos encontrar através da navegação Cadastros, Fiscal, Tabelas e CFOP. Então, nós temos aqui esse complemento. Para um CFOP em que há sem incidência, onde a operação não calcula imposto para determinado tributo, caso seja marcado sem incidência, é obrigatoriamente informar a situação tributária para o mesmo. Nós vemos também para os demais, ICMS, IPI. Para o PIS e COFINS, serão habilitados, caso a operação seja de saída, as abas PIS e COFINS serão habilitados campos aqui da tabela de natureza da receita e também natureza da receita para informar, caso seja sem incidência. Para este formulário, por exemplo, imaginamos que o usuário, neste momento, vai dar uma entrada de mercadoria
E aporte deste documento fiscal possui produtos, que pode haver produtos tributáveis e produtos também bonificados. Então, neste caso, o usuário deverá configurar no CFOP, como, por exemplo, de bonificação, que é sem incidência, e informar uma tributação, aqui no caso, a partir do momento que ele informa que é sem incidência, é obrigatoriamente informar uma tributação que não calcula imposto, ou seja, não permite ali para informação de alíquota. Então, ele deixa de utilizar a situação tributária padrão do imposto e passa agora a utilizar a situação tributária a qual o usuário informou aqui neste campo relacionado ao tributo. Próximo cadastro é cadastro de operações e informações fiscais, formulário de número 30193. Temos aqui para destaque aba padrão. Na aba padrão, temos as informações do CFOP, no qual foi destacado, para ser utilizado em operações dentro do Estado, fora do Estado e fora do país. Essas informações são preliminares e a regra será aplicada somente na ausência de um CFOP, tanto na lista de substituição de CFOP para CST, quanto também para uma conversão de CFOP para operação, e quando também houver uma exceção de CFOP para o produto. Então, essas informações aqui da aba padrão são preliminares. Então, havendo CFOP para a substituição, conversão na operação e exceção para o produto, o CFOP da aba padrão deixará de ser utilizado e passa a utilizar as posteriores, caso venha a ter, na caso da exceção e conversão e exceção do produto. Então, destacamos aqui esta informação, que o CFOP da aba padrão são informações preliminares e poderá ser substituída na validação da regra fiscal. Neste formulário, nós encontraremos, através do cadastros, estoque, operação e fiscal, ou formulário de número 30193. Se nós informarmos aqui uma operação, como, por exemplo, de natureza de entrada, temos as informações padrões para entrada dentro do Estado, para fora do Estado e fora do país. Informações iniciais do CFOP. Em seguida, dentro deste mesmo cadastro de operações e informações fiscais, temos a aba de CFOP. Essa aba é uma exceção na regra fiscal e substituirá a configuração de CFOP informada na aba padrão, no qual nós acabamos de falar, e as informações dessa aba serão utilizadas para substituir o CFOP de acordo com a situação tributária do produto no momento da entrada da mercadoria. Então, aqui nós temos no gestor, deste mesmo formulário, mudamos para a aba de CFOP. Caso haja informações aqui na aba de CFOP, ele deixará de utilizar as informações padrões e verifica qual a tributação que está informada aqui na lista de substituição. Então, neste formulário, nesta aba, no caso, imaginamos um produto adquirido dentro do Estado, como, por exemplo, com substituição tributária, por exemplo, a situação tributária 60, qual o CFOP que será utilizado para esta substituição
No caso, o mais conhecido é o 1403. Então, no momento da entrada, produto com CST, por exemplo, 60, o CFLP que será utilizado, neste caso aqui, é um CFLP também de substituição tributária, como, por exemplo, 1403. Então, nós temos informações aqui e informações também na aba de CFLP. Outro destaque para o cadastro de informações fiscais, ainda no formulário de operações, temos aba Imposto Padrão. Então, nesta aba serão definidos os impostos que terão incidências na operação. Os impostos PIS, COFINS e IPI, por exemplo, eles serão habilitados seus respectivos flags, conforme nós vemos aqui as imagens, PIS, COFINS e IPI, e conforme eu vou marcando o flag, ele vai habilitando essas informações para que eu venha fazer essas devidas configurações de incidências, nos quais serão aplicados na regra para compor informações na base de cálculo do imposto. Então, nós temos aqui a lista de incidência de impostos, Simples, COFINS, PIS, IPI, ICMS, enfim. Então, o usuário deverá analisar e verificar se tais tributos irão incidir quando houver a utilização desta operação. Nós temos também aqui os demais impostos, PIS, COFINS e também ICMS e substituição tributária. Dentro do aplicativo, ainda no cadastro de operações, nós vamos verificar aqui na aba Impostos, Padrão, temos a lista dos impostos aqui relacionados. Então, o usuário deverá verificar qual o tributo que irá incidir sobre essa determinada operação. Então, quando eu marco aqui o PIS, eles vão habilitando os flags ao lado para que eu possa verificar se caso esta movimentação, como por exemplo aqui frete, seguro, caso essa movimentação tenha valor de frete, por exemplo, e se tiver marcado o frete ou o seguro, o valor do frete fará também parte da base de cálculo do imposto. Então, pode haver incidência na base de cálculo, dedução. Então, para cada situação, nós temos incidência ou a dedução. Temos do ICMS também e da substituição tributária. Dentro do cadastro de informações, temos na subaba Impostos e na aba Total, temos as partes financeiras. Então, nessa aba serão configuradas as informações financeiras que será somado ou deduzido no total da nota e também do total financeiro. Então, o usuário deverá marcar os flags correspondentes para cada situação. Então, dentro ainda do cadastro, temos a aba superior Impostos e a aba Total, que corresponde à parte superior. A aplicação do total da nota se irá somar ou deduzir do total da nota, ou na parte inferior temos os flags que correspondem à dedução ou à soma do total do financeiro. Dando continuidade, vamos falar do cadastro de operações e informações fiscais de conversão. Então, nós temos aqui neste formulário, permite ao usuário cadastrar conversão do CFLP de origem para o CFLP de destino. Então, as informações serão utilizadas ao realizar a entrada de um documento fiscal conforme
a operação informada. Então, aqui dentro do gestor, nós localizamos este cadastro através de cadastro, estoque, operação fiscal e conversão de CFOP. Como, por exemplo, vamos consultar uma operação de entrada. Caso haja a necessidade dessa configuração, temos aqui o CFOP de saída, no caso do fornecedor, caso esteja dentro do estado, quando for uma aquisição de mercadoria para dentro do estado, eu vou informar o CFOP a qual estarei dando entrada deste documento aqui no gestor. Então, tem um CFOP de saída do fornecedor dentro do estado, no qual, ao realizar a entrada dessa mercadoria, também utilizarei um CFOP de aquisição de mercadoria que foi adquirida dentro do próprio estado. Outro formulário é o cadastro de produto da aba Escrita Fiscal, formulário de número 3047. Então, nessa aba, o usuário obterá informações a respeito da regra e será utilizado para calcular o débito e o crédito do PIS e também do COFINS. Então, nós destacamos aqui, por exemplo, da cor verde, uma situação tributária a débito que corresponde a uma operação de saída. E destaque para a cor mais azul, na parte inferior, temos uma situação tributária a crédito, a qual se apropria-se no momento de uma aquisição, por exemplo, de mercadoria. Dentro do cadastro de produto, nós vejamos a seguinte regra. Então, nós encontramos, através do cadastro, estoque, produto e produtos. Dentro da aba Escrita Fiscal, nós temos situação tributária para o ICMS e situação tributária para o PIS, a débito e também a sua alíquota, que corresponde a operações de saída de mercadoria, e situação a crédito do PIS, que corresponde a uma aquisição de mercadoria. Também temos estas mesmas informações para a tributação do COFINS. Então, nós vemos aqui no caso de uma empresa de lucro real, as apropriações do débito e crédito, temos as suas respectivas alíquotas para serem utilizadas como cálculo. Então, nós vemos aqui, se apropria-se do crédito no momento da entrada de mercadoria, dentro do cadastro de produto, nós temos duas opções para calcular essa tributação para apropriar-se do crédito. Mas para fazer esse cálculo, temos duas opções para informar uma alíquota. Dentre elas temos a primeira, utilizar a regra de crédito do cadastro de fornecedor. Caso seja utilizado esta regra, esta informação de regra aqui no cadastro de produto, o aplicativo irá verificar qual a regra que está informada no cadastro de fornecedor. Caso seja a seleção para utilizar a alíquota diferenciada, aqui mesmo será habilitada o campo de alíquota, na qual o usuário informará qual é esta alíquota diferenciada para este determinado produto. Então, quando utiliza para o regra de crédito para cadastro de fornecedor, ele verificará qual é a alíquota informada lá no cadastro de fornecedor. Então, para a empresa do lucro presumido, o qual não se apropria-se de crédito do PIS também do COFINS,
E se no cadastro de produto aqui tiver informado uma situação tributária de crédito, mesmo ela não se apropriando-se do crédito, por exemplo, o 50, que está aqui, define que esta operação dá direito a crédito, porém, esta empresa ela está enquadrada no lucro presumido, o aplicativo irá utilizar o CST sem incidência informado no próprio cadastro aqui dos 50. Então, lá na frente nós vamos falar da situação tributária e também do CST quando for operação sem incidência. Então, em resumo, se a empresa não apropria-se de crédito e no cadastro de produto tem uma situação que calcula o crédito, o aplicativo irá no cadastro dessa situação aqui e utilizará o código de situação tributária sem incidência. Também temos cadastro de produto fiscal e exceção. Então, neste formulário serão informados as exceções de CFOP por produto. Esta exceção é cadastrada para utilizar um determinado CFOP em movimentações tanto de saída quanto também de entrada, independente de qualquer regra. Então, nós temos aqui no gestor a localização deste formulário através do cadastro, estoque, produto e produto fiscal exceção. Se nós consultarmos um produto, habilitará para nós qual o CFOP de saída para este produto, um CFOP de exceção, quando a operação for de saída, e qual o CFOP de exceção na operação de entrada para este produto. Um exemplo prático aqui para este cadastro, por exemplo, se a empresa for uma distribuidora, ela revende produtos como, por exemplo, gás de cozinha e também água mineral. Então, ao emitir um documento fiscal de venda com esses dois produtos que ela revende, que é o gás e a água mineral, no documento fiscal sairá o CFOP 5102, que é o padrão, por exemplo, da água, e já o gás de cozinha sairá com um CFOP específico para o mesmo, pode ser, por exemplo, o 5656, que corresponde a uma exceção para este produto. Então, o objetivo deste formulário é cadastrar CFOP de exceções para o determinado produto a qual está aqui informada. Caso haja informações de exceção dentro deste cadastro, ele irá substituir praticamente todas as demais regras que nós falamos anteriormente, ele vai ainda verificar se há exceção de CFOP para produtos que estão sendo movimentados aqui neste cadastro. Outro formulário é o cadastro de fornecedor. Na aba Escrita Fiscal, formulário de número 101.51. Então, nós temos aqui as informações da aba Enquadramento, onde refere-se às informações particulares da empresa, a seu enquadramento, o seu regime tributário, a sua atividade econômica. E também temos a regra de apropriação de crédito para o PIS, COFINS, IPI e também para o crédito do Simples. Então, aqui dentro do gestor, vou deixar esse formulário aberto para nós fazer uma pequena interação. Cadastros, movimentadores, movimentador, fornecedor e fornecedor. Então, primeiro nós temos a aba de enquadramento, que ao realizar a movimentação de entrada, por exemplo, esses campos serão preenchidos automaticamente. Na aba Escrita Fiscal, temos
a validação da regra. Então, temos aqui para o PIS, o tipo de regra que será utilizada na apropriação de crédito. Primeiro, temos a opção que diz: aproveita-se de crédito utilizando a mesma alíquota de saída do cadastro de produtos. Então, caso seja utilizada, a alíquota que será utilizada para apropriar-se de crédito será do cadastro de produto para saída, no qual nós encontramos aqui no cadastro de produto, na aba PIS ou COFINS, ele irá utilizar a alíquota informada aqui de saída, que é a tributação débito, temos aqui a alíquota de saída que ele irá utilizar, caso a primeira opção esteja selecionada, que aproveita-se de crédito utilizando a mesma alíquota de saída que está informada lá no cadastro de produtos. Segundo, ele verifica também a seguinte opção: aproveita-se de crédito utilizando a alíquota diferenciada que está informada aqui no cadastro de fornecedor. Então, quando utilizar esta opção, será habilitado aqui a alíquota, o campo alíquota, para informar qual é esta alíquota diferenciada aqui no cadastro do fornecedor que irá utilizar para apropriação de crédito. Caso não seja uma destas duas opções, resta apenas a segunda, a terceira, que não aproveita-se de crédito. Então, nós temos aqui no cadastro de produtos, se for utilizar a regra de crédito do cadastro fornecedor, ele virá aqui no cadastro do fornecedor e verifica qual dessas três opções que está configurada. Ou, se não for a opção que utiliza a regra do cadastro fornecedor, ele irá informar utilizar a alíquota diferenciada, no qual ele mesmo estará informando qual é esta alíquota diferenciada para o cadastro de produto. Então, nós temos estas opções, tanto do PIS, quanto do COFINS. Temos também para o IPI, a mesma regra. E temos também o crédito do Simples, que está aqui embaixo a sua alíquota. O crédito simples tem por objetivo informar a empresa do regime normal a que está dando entrada essa mercadoria qual o percentual de crédito que poderá ser apropriado quando este fornecedor for do Simples Nacional. Então, em questão aqui, a empresa que está adquirindo mercadoria é do regime normal e este fornecedor que eu estou informando, o emitente, é uma empresa do regime do Simples Nacional, é um optante pelo Simples Nacional. Então, estas informações deverá ser informada. Qual é essa alíquota de crédito que eu posso apropriar-se do crédito? Então, tanto as informações aqui da alíquota quanto do enquadramento, elas serão preenchidas automaticamente quando dá entrada de mercadoria. Ou também há esta possibilidade de informar manual qual é a alíquota de crédito para o Simples Nacional, quando o fornecedor for do Simples Nacional. Dando sequência, vamos no cadastro de situação tributária. Nós vamos falar da situação tributária do ICMS, do PIS e do COFINS. Temos em primeiro aqui a situação tributária do cadastro de ICMS, onde nós iremos definir as regras da situação tributária dos impostos, nos quais serão aplicadas durante as movimentações de mercadorias. Então, nós temos aqui dentro do aplicativo, vamos localizar este aplicativo, este formulário.
através da navegação Cadastros, Fiscal, Situações Tributárias e ICMS. Então, nós temos as informações que nós falamos lá no início, as situações tributárias de ICMS. Aqui nós temos as seguintes configurações para operações de saída. Dentre elas, irá interferir diretamente no cadastro de produto. A tributação de saída, então o usuário irá marcar os flags correspondentes se nesta operação, para esta situação tributária, irá calcular o ICMS, ICMS de FAO, a substituição tributária, haverá redução, diferimento, haverá cálculo do Fundo de Combate à Pobreza. Além disto, também pode configurar se estará habilitando o campo para informar a base de cálculo de ICMS e também a base de cálculo para imposto de ICMS com substituição tributária. Temos aqui na entrada se essa situação é tributado, isento, substituição tributária. Logo abaixo temos o campo para operações sem incidência, utilizar, o usuário deverá informar qual uma situação tributária que não irá calcular impostos. Também temos situações tributárias autorizadas ao realizar a operação de entrada de mercadoria. Temos duas situações para este campo. Qual será autorizadas? E será feita a seguinte análise. Se é a situação tributária do fornecedor que está autorizada para utilizar, ela então utilizará a situação tributária do fornecedor, porque a do fornecedor está autorizada para dar entrada. Caso não haja aqui nessa lista a do fornecedor, estiver outra CFO, outra situações tributária, ele irá utilizar a primeira da lista que está informada neste campo. Ou ele utiliza a do fornecedor, caso tenha, caso não tenha do fornecedor como autorizada, e se ele tiver mais de uma aqui neste campo, ele irá utilizar a primeira da lista para essas operações. Temos também situações tributárias de Simples Nacional, que será utilizada na devolução de mercadoria. Esta situação tributária é para operações quando a empresa do Simples Nacional está devolvendo uma mercadoria para a empresa do regime normal. Então, para esta operação de devolução de empresa do Simples Nacional para a empresa do regime normal, deverá informar um código de situação tributária específica para esta operação. Lembrando que é a devolução de simples para regime normal. Logo abaixo, temos um campo também para entrada de mercadoria. Também o usuário deverá informar as situações tributárias para movimentações de entrada de mercadoria do Simples Nacional, quando esta está adquirindo de uma empresa enquadrada no regime normal. Caso tenha mais de uma situação tributária autorizada para esta operação, entra na mesma regra, será utilizada a primeira informada aqui na lista. Temos situações tributárias para os tributos PIS e COFINS, onde também serão aplicadas para as operações e também para os produtos. Então, se nós encontrarmos aqui no gestor, cadastros, fiscal, situação tributárias, PIS e COFINS.
Nós temos aqui diversas situações tributárias, PIS e do COFINS. O usuário vai fazer as configurações, se para esta situação vai informar a alíquota, apropriar-se de crédito, informar a base de cálculo, substituição tributária. Também vai informar a operação, se é de entrada e saída, o tipo de cálculo. Também, quando a operação for sem incidência, qual situação tributária que deverá utilizar para não calcular o imposto. Foi o exemplo que citamos no cadastro de produtos, quando a empresa for do lucro presumido e no cadastro de produtos está informado este CST, que apropria-se de crédito, porém a empresa não apropria-se de crédito, ele irá utilizar o CST que está informado aqui neste campo, no caso aqui o 70, operação de aquisição sem direito a crédito. Temos outro formulário que é o cadastro de observação fiscal, de número 604. Então, neste serão informados as observações fiscais que são utilizadas para agregar informações importantes e específicas aos impostos, que foi uma implementação aqui no layout deste formulário. Hoje, o usuário pode informar observações fiscais por CFOP, por ICMS, por PIS e COFINS, observação para o IPI, para o Simples Nacional, para informações relacionadas à empresa também, sobre o regime, sobre o enquadramento, sobre o ramo de atividade, e deverão ser informado o código gerado lá no cadastro de operação. Então, dentro do gestor, temos no menu Cadastros, Fiscal, Observação Fiscal, formulário de número 604. Então, nós temos as operações que serão utilizadas, esta observação, e logo abaixo temos aqui as tributações que serão utilizadas para inserir a observação. Caso a observação seja de um CFOP, então selecione a aba e informa os itens adicionais, a situação, o CFOP, o tipo aonde essa observação será visualizada, se será no DANF, ou no documento eletrônico, ou ambos, tanto no DANF, o documento ali impresso, ou no XML, e o campo para esta observação. Também temos para o ICMS, a situação tributária, se for normal, substituição, também temos o tipo, e também temos a observação. PIS e COFINS, situação tributária para ambos os impostos, tipo e campo observação. Se a observação for de natureza para o tributo IPI, também a mesma coisa. Para a limpeza do Simples, temos a situação, as informações do regime tributário, do enquadramento e do ramo de atividade desta empresa. Certamente esse é o último cadastro de apresentação, e agregando mais do que falamos sobre este cadastro, temos uma apresentação de um fluxograma para validação do que nós falamos aqui. Então, o primeiro fluxograma corresponde à regra de CFOP e CST para entrada de mercadoria. Vamos ver qual é a regra que será utilizada
para utilização do CFOP e qual situação tributária quando a operação for entrada de mercadoria. Então, nós temos aqui o início do fluxograma. Estarei fazendo a interação entre este documento e também a aplicação. Então, primeiro passo, o aplicativo vai verificar a situação que está informada no cadastro de produto. Então, cadastro de produto, que é a verificação inicial aqui desta regra. Então, ele vai virar na aba escrita fiscal e verificar qual a situação tributária informada aqui neste campo. Após isto, ele vai verificar qual é o CST autorizado para a entrada desta mercadoria. Lembrando que pode ser utilizado o do fornecedor, que está na lista de autorizado, ou ele pode utilizar o primeiro que está informado na lista quando não há o do fornecedor. Então, vejamos aqui no cadastro fiscal, situações tributárias de ICMS. Então, ele vai verificar qual é o CST que está aqui nesta lista para ser utilizado. Neste exemplo, temos dois, mas ele irá utilizar o primeiro da lista. Só que temos a primeira indagação aqui nessa regra. Ele questiona: o CST do fornecedor está na lista de autorizado? Caso esteja, ele irá utilizar a situação tributária do fornecedor. Caso não tenha na lista, ele vai utilizar o primeiro que está informado lá naquele campo de autorizado. Ambas as decisões, ele irá verificar o CFOP da aba padrão que está no cadastro de operações de estoque. Então, ele já pré-definiu a situação tributária e agora vai verificar o CFOP, que está localizado, configurado no cadastro de operações de estoque. Cadastro de estoque, operação e informação fiscal. Ele vai ver qual é o CFOP que está aqui informado. Em seguida, ele questiona dizendo: tem substituição de CFOP para CST? Havendo esta informações na lista de substituição, ele irá utilizar, não havendo informações na lista de substituição, na aba de CFOP, ele irá utilizar o CFOP da aba padrão. Caso tenha informações na lista de substituição, ele irá utilizar o CFOP que está na lista de substituição de CST. Então, nós temos aqui no cadastro da própria operação e vai verificar se tem informações aqui. Caso tenha, ele utiliza a que está informada aqui. Caso não tenha, ele utiliza o que está informado na aba padrão. Em seguida, tanto ele utilizar o da aba padrão quanto da substituição, ele vai verificar se há conversão de CFOP nesta operação. Após verificar, ele indaga-se dizendo: tem conversão de CFOP? Tem CFOP nesta operação de conversão? Caso tenha, ele irá utilizar o CFOP que está informado na operação de conversão. Caso não tenha conversão de CFOP, ele utiliza o CFOP que está na exceção do produto.
Então, vejamos no gestor. Então, ele já verificou aqui, verificou aqui. Agora, ele vai verificar aqui no cadastro de operação de informação fiscal, conversão de CFOP. Não havendo informações aqui, ele irá para o cadastro de produto exceção. Cadastro, estoque, produto fiscal, exceção. Então, se não haver produto aqui no cadastro de conversão de CFOP, não havendo CFOP no cadastro de conversão, ele irá utilizar o que está informado, ele irá verificar o que está informado aqui no produto exceção. Então, no fluxograma, ele diz: caso tenha, ele vai utilizar o que está na operação, na conversão de CFOP. Caso não tenha, ele irá utilizar do cadastro de produto. Ele irá verificar se há CFOP de exceção no cadastro de produto fiscal. Dentro do cadastro de produto fiscal, ele verifica, tem exceção de CFOP no produto? Caso não tenha, ele vai utilizar o CFOP que foi definido lá no cadastro de operação, tanto do padrão quanto na lista de substituição. Caso tenha um CFOP de exceção para este produto, ele vai utilizar o CFOP de exceção do produto. Entra naquele exemplo que nós falamos do gás de cozinha e da água mineral. A água mineral, no caso, estará utilizando o que está da operação e o gás de cozinha utilizando o que está aqui na exceção do produto. Ambas as CFOP, tanto definido no cadastro de operação, quanto utilizada no cadastro de produto, exceção, ele vai verificar ainda se este CFOP é sem incidência de tributação. Então, ele vai verificar se é sem incidência. Havendo a incidência dessa tributação, ou seja, não irá calcular o imposto para esse CST, ele vai lá no cadastro de CFOP, procura na aba de impostos e verifica qual CST informado lá. E caso não tenha incidência, irá calcular o imposto normal, ele vai utilizar o que está autorizado lá no cadastro de situação tributária. Tanto o CST do fornecedor, quando tiver, ou o que está na lista lá informado, o primeiro da lista. E encerra-se aqui a regra fiscal. Então, depois que ele verifica o CFOP do produto exceção ou de conversão, ele vai, por fim, no cadastro fiscal de CFOP e verifica se este produto, este CFOP, melhor dizendo, ele é sem incidência. Se for sem incidência, ele vai utilizar o CST que está informado aqui neste cadastro. Outra regra é a regra de crédito do PIS e também do COFINS. Então, ela se inicia verificando como ponto de partida a tributação de crédito do PIS e do COFINS no cadastro de produto. Então, ele vai verificar a tributação a crédito no cadastro de produto. Como ponto de partida. PIS ou COFINS, ele vai olhar qual a tributação a crédito que está informada aqui neste campo. E após ele verificar, ele vai agora
verificar também, dentro do cadastro de produto, a regra que está informada a esta situação tributária, que são duas que estão disponíveis no cadastro de produto. A primeira, ele irá utilizar a regra de crédito informada no cadastro de fornecedor. Se for não, ele vai ter a outra opção, que é informar a alíquota diferenciada para este produto. E encerra-se a regra. Então, nesta regra, ele irá utilizar a alíquota diferenciada, que é esta aqui, que está no campo tipo. Utilizar a alíquota diferenciada, se vai utilizar ela, informe-a aqui neste campo. Se ele não for utilizar a alíquota diferenciada, tem a outra opção. Ele vai utilizar a regra que está lá no cadastro do fornecedor. Aí, neste caso, o aplicativo deixará aqui o cadastro de produto e vá até o cadastro do fornecedor, que é cadastro movimentadores, movimentador, fornecedor e fornecedor. Como aqui está informado que vai utilizar a regra do fornecedor, ele vai verificar qual é a regra do fornecedor que está selecionada. Então, no caso, utiliza a regra do fornecedor, que está no cadastro do fornecedor. Se for sim, ele vai verificar o cadastro do fornecedor e vai ter três opções. A primeira é, aproveita-se de crédito utilizando a mesma alíquota de saída ou tributação a débito do cadastro de produto. Se for sim, ele vai utilizar a tributação, a alíquota que está no PIS a débito, do COFINS a débito, do cadastro de produto. Então, ele vai, se for esta, ele vai retornar no cadastro de produto e vai ver a alíquota a débito que está informada aqui neste campo e vai utilizar ela para a apropriação do crédito. Caso contrário, ele terá outra regra, que é utilizando a alíquota diferenciada do cadastro fornecedor. Será habilitado aqui um campo para informar esta alíquota diferenciada aqui do fornecedor. Ou não aproveita-se de crédito. Então, essas três opções, como já disse, para os três produtos. Então, aqui no fluxograma, como já falamos lá no cadastro, se ele for utilizar o que está débito no cadastro do produto, ele utiliza e encerra a regra, utilizando a alíquota do cadastro de produto. Caso contrário, tem outra opção, ele vai utilizar a alíquota diferenciada do cadastro de fornecedor. Se for, ele vai utilizar essa alíquota diferenciada do fornecedor e vai encerrar. Caso ele não utilizará nem do produto, nem do fornecedor, ele resta apenas não aproveita-se de crédito. Então, neste caso, não irá aproveitar de crédito e encerra-se a validação desta regra. Ok, pessoal? Então, este é o nosso treinamento. E deixo aqui aberto para os senhores fazer as perguntas. E já quero agradecer a todos também, em nome da Derevo, pela participação, que estivemos aqui interagindo, e temos a certeza que foi para o nosso enriquecimento, de conhecer mais sobre as ferramentas, as regras das operações de entrada e saída, devolução de mercadorias, apropriação de crédito PIS e do COFINS, e também a respeito do ICMS. Então, deixo para os senhores fazer os seus questionários e também nós iremos pegar essas perguntas, montar um formulário e encaminhará para os senhores nos e-mails informados durante quando cadastrou para este treinamento. Lembrando também que os treinamentos que são apresentados pela nossa empresa
já estão disponíveis na galeria de treinamentos. Então, os senhores podem acessar o site da empresa, entrar com o seu login, verificar no menu galeria de treinamentos, que lá tem todos os treinamentos que foram ministrados pela Derevo. Inclusive, este também estará lá já na próxima semana.